Numa conjuntura em que a economia portuguesa, no seu conjunto, enfrenta a situação mais difícil das últimas décadas, a fileira da construção e do imobiliário continua a seguir, de forma decidida, o caminho da sua internacionalização. Para vencer a crise, confrontando-se com o mercado interno em que a procura e o investimento tardam a retomar um ciclo ascendente, estes dois setores da economia nacional têm revelado uma atitude claramente proativa de valorização e projeção nos mercados externos. Competindo e ganhando cota de mercado no plano internacional, as construtoras mais dinâmicas e de maior dimensão afirmam já uma forte presença da capacidade produtiva da indústria e do know-how da engenharia portuguesa no leste da Europa e em África, nomeadamente. No imobiliário, multiplicam-se as iniciativas de mediadores e promotores privados que, quer individualmente, quer através das associações empresariais que os representam, apostam cada vez mais na valorização dos ativos e promoção das potencialidades do nosso mercado para captar mais investimento estrangeiro. O panorama imobiliário desta semana está, por isso, inteiramente virado para o exterior. Damos notícia da apresentação no nosso país do CRS, Council of Residential Specialists, uma organização norte-americana sem fins lucrativos que traz para Portugal cursos de formação para os agentes imobiliários e concede um título de prestígio atualmente detido por mais de 48 mil profissionais de todo o mundo. Aproveitámos a presença de uma dirigente desta associação para uma entrevista em que nos fez um retrato da situação atualmente vivida no mercado imobiliário americano. Sobre a situação e perspectivas de desenvolvimento de um outro mercado, Angola, ouvimos a presidente da Associação dos Profissionais Imobiliários deste país, uma entrevista que tínhamos anunciado na semana passada. Foram muitos os profissionais do imobiliário que no passado dia 12 de abril se deslocaram ao Museu do Oriente, em Lisboa, para estar presentes na cerimónia de apresentação oficial do CRS, Council of Residential Specialists. Esta entidade foi criada pela maior associação de agentes imobiliários dos Estados Unidos, com a missão de promover a formação profissional avançada destes profissionais e atualmente desenvolve a sua atividade em vários países e continentes do mundo. Por iniciativa da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, a APMIP, e de uma instituição financeira, a UCI, União de Créditos Imobiliários, o CRS está desde agora presente em Portugal. Nina Cotrell tem uma experiência de 30 anos de trabalho no setor e é desde 1999 a principal responsável do CRS. Apresentou-nos a organização que dirige. Council of Residential Specialists. It is a designation of the National Association of Realtors in Chicago, which is the largest trade association in the world. CRS is training for real estate sales agents, and it's kind of like when an accountant earns a CPA, a degree that you earn going to a real estate college. We have 40,000 members now, and we were up to close to 50,000. Pedimos à Chief Executive Officer do CRS que nos apresentasse as vantagens de ser membro desta organização. Well, there's several advantages. I think, first of all, by taking the courses to get the education, it helps them make more money. Our courses are noted in the United States for the quality of the content, the instructors, but we actually give them tools and things that they can take away immediately from the class, put it into practice. We try to provide education from practitioners, so they can find out what people like them, how they're handling certain situations and what they're doing, to make it out there. Obter o título de CRS é uma distinção que não está ao alcance de qualquer mediador. Com a parceria agora estabelecida pela APMIP e o CI, os mediadores imobiliários portugueses já podem frequentar os cursos do CRS, organizados em 4 módulos temáticos: planeamento do negócio, marketing, estratégias de negociação e trabalho com o cliente. O primeiro curso acabou agora, o curso piloto, as inscrições esgotaram logo rapidamente. No próximo mês de maio vamos fazer a segunda fase do curso. Para ter o CRS não é só frequentar o curso, há vários itens que as empresas têm que ter, mas durante o mês de maio já vão começar as inscrições da nova fase deste curso CRS. Luís Lima tornou clara a consequência imediata da vinda do CRS para o nosso país.
E elevar o patamar das competências dos mediadores, a nível do marco que aplica, nos métodos de trabalho, portanto, e isso vai fazer com que os mediadores, e mesmo na sua própria relação, nomeadamente com colegas dos Estados Unidos, de França, de Espanha, que também têm este curso do CRS, portanto, vão ter acesso a um clube, chamemos-lo assim, em que podem partilhar negócios. Para terminar, o presidente da Associação Portuguesa dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, fortemente empenhado na internacionalização do setor, referiu o significado da parceria agora estabelecida com o organismo da sua congênere norte-americana, dedicada à formação avançada dos mediadores. Neste caminho da internacionalização das empresas, nós procuramos um parceiro que é na área dos Estados Unidos, que é a maior confederação do mundo na área do imobiliário, que está muito mais avançado em métodos de trabalho, em marketing, e mais, nos Estados Unidos, os mediadores que têm este curso do CRS, está aprovado que conseguem fazer muito mais negócios. Portanto, como nós queremos avançar para a internacionalização, eu trago este curso do CRS para Portugal para ajudar as empresas, sabemos que não é para todas as empresas de mediação imobiliária, mas para algumas que vão ser de certeza absoluta, para poder ter mais competência e conseguir o objetivo que é a captação de investimento estrangeiro. Participada por dois dos maiores grupos financeiros da Europa, Santander e BNP Paribas, a União dos Créditos Imobiliários, UCI, está em Portugal desde 1999, especializada na concessão de crédito à habitação através de mediadores imobiliários. UCI, trabajando con APMIB, trabajando con los mediadores inmobiliarios, trabajando con, en geral, todos os actores do mercado, hemos creado soluções específicas para financiamento imobiliario. En particular, nós temos soluções para os primeiros adquirentes, nós temos soluções para o cambio de casa, nós temos soluções para jovens. A nosa especialidade é justo non un crédito normal, como evidentemente tenemos este tipo de crédito, pero sobre todo a idea es ter soluções específicas para cada tipo de necesidade. Evidentemente, a principal necesidade é um financiamento lo mais alto possível. O presidente da UCI salientou o motivo que o trouxe à apresentação oficial do CRS em Portugal. Hoje, meu principal mensagem ha sido: a principal concorrência dos mediadores não são os mediadores. Sua principal concorrência é a desintermediação, em particular internet e o particular-particular. O que vai fazer CRS no mercado de Portugal, com a ajuda de APMIB e com a ajuda do CI? Dar ferramentas para dar um melhor serviço aos particulares, para que verdadeiramente, quando um particular decide ir a um mediador, que esteja convencido que é a melhor alternativa para encontrar a casa que precisa. A cerimónia de apresentação oficial do Council of Resident Specialists ficou marcada pela atribuição de títulos honoríficos CRS a um conjunto restrito de mediadores portugueses que se distinguiram da sua atividade e se espera que sejam, a partir de agora, os melhores promotores da atividade deste organismo no seu país. Para Dinis Fraga, sócio-gerente da Frontal, esta distinção representa um marco na sua carreira profissional. É um passo importante, dado que se trata de um certificado que é atribuído por uma entidade internacional, portanto dos Estados Unidos, que tem um prestígio enorme mundial. A terminar a reportagem na cerimónia realizada no Museu do Oriente, quisemos saber como é que este mediador imobiliário vê o momento atual e as saídas para o futuro da sua atividade. O mercado português no setor imobiliário é o resultado da economia portuguesa. Nesse sentido, portanto, o país não estando bem, o setor não está bem. Todos nós sabemos, portanto, que o setor e todos os outros têm vivido alguns momentos difíceis. No entanto, também não deixa de ser verdade que nós continuamos a ter um número significativo de transações imobiliárias anuais. É natural que haja, portanto, aqui alguns targets no mercado com mais alguma dificuldade. No entanto, são períodos que se vivem menos bons, mas por outro lado também há oportunidades, nomeadamente para compradores. Portanto, se o comprador estiver atento, hoje mesmo que não ganhe na venda, mas provavelmente vai recuperá-lo na compra. Tony Sherman voou de Chicago a Lisboa para estar presente na apresentação oficial do CRS, Council of Residential Specialists, no nosso país. Este organismo, de que é diretora de Relações Empresariais, integra a NAR. NAR stands for the National Association of Realtors. It's a trade association made up of about 1,100,000 agents and brokers from around the country, the U.S.,
and actually they have membership outside the US as well. Pedimos a esta representante dos agentes imobiliários norte-americanos que nos fizesse um retrato atual do mercado imobiliário no seu país, num momento em que a Organização para o Comércio e Desenvolvimento Económico, OCDE, anuncia que a economia dos Estados Unidos está a crescer a um ritmo de 0,9 pontos percentuais, quase o dobro dos 0,5 pontos registados na zona euro. We're seeing some positive signs of recovery. We've just had the past 8 months, very active, which gives us great hope that a lot of the inventory will be taken out of the marketplace, which will help considerably. Now, we did see over the winter months, because we had a very, very harsh winter, that those numbers then, after 8 months of positive growth, started to slow down a little bit, but all parts of the country had either flooding or heavy snow, bitter cold, so people just didn't go out. Depois de apontar que em fevereiro deste ano o preço médio de uma habitação familiar nos Estados Unidos se situava nos $160 mil, ou seja, 117.500 euros ao câmbio atual, Tony Sherman refere uma medida fiscal da administração Obama que está a contribuir para a retoma do mercado imobiliário com um efeito multiplicador muito positivo sobre toda a economia. I think that with the Recovery Act that was passed last year that gave home buyers a tax credit, and that was expanded or extended until this April. When it was announced in the fall, we saw a lot of activities. If people are really taking advantage of that tax credit and buying homes, that will do two things. That will take more homes out of the inventory and make it a more normal marketplace for people. And as you know, when somebody buys one home, the trickle-down effect of carpeting and drapes and hoses for the yard, I mean, that just helps the economy in so many ways, because I think for every dollar spent on a home, about 40 more cents are sold on the types of things you buy when you buy a new home. The Home Recovery Act has helped that, and by giving what started out to be first-time home buyers only a $6,500 tax credit, which was later extended to $8,000, and you didn't have to be a first-time home buyer. So that's been a real encouragement to people. Na sexta edição da Imobitur, o Salão Imobiliário do Porto, realizado no final do passado mês de março, esteve patente uma câmara para fotografias a 360 graus, particularmente adequada à captura de imagens panorâmicas de qualquer edifício, dos seus interiores e envolvente. O equipamento foi-nos apresentado por Paulo Alexandre, o diretor-geral da Improxy, uma empresa que tem a sua representação em Portugal. Estas câmaras fotográficas da Girotic permitem tirar fotografias panorâmicas e, com isso, conseguir fazer uma visita virtual ao imóvel, em que em cada um dos compartimentos é visto a imagem aos 360 graus e é possível passar de um compartimento para o outro, portanto ficando com uma ideia completa e muito detalhada do edifício. O Giroptic esteve exposto no stand da APMIP, porque esta associação de mediadores entende que este gadget eletrónico é particularmente útil para a produção de imagens para o seu portal Casa Yes. É um portal que está com um detalhe muito completo sobre os imóveis e, portanto, permite fornecer informações muito úteis a quem anda à procura de uma casa, de um terreno ou de uma quinta para comprar. A importância do mercado angolano para a fileira nacional do imobiliário e construção ficou bem patente no Seminário Nacional Mundos com M de Mercado, realizado no passado dia 25 de março no Porto, no âmbito da Imobitur. Na intervenção que aí apresentou, Carlos Amaral, administrador do Banco Santander Tota, referiu que neste momento se encontram 72 mil portugueses a trabalhar nesse país africano e Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, estima que quase metade desses trabalhadores esteja empregue nestes setores. A economista branca do Espírito Santo teve uma participação ativa no mesmo seminário, enquanto presidente da APIMA, a associação que representa as sociedades de promoção, mediação e gestão imobiliária, bem como os mediadores imobiliários individuais de Angola.
Esta empresária e dirigente associativa deu ao Panorama Imobiliário uma entrevista sobre os desafios, as oportunidades e soluções que se apresentam ao mercado imobiliário do seu país, onde é forte a procura em todos os seus segmentos: residencial, escritórios, retalho, indústria, logística e infraestruturas. E a oferta pública e privada continua escassa. O mercado imobiliário em Angola neste momento é caracterizado por uma forte procura, particularmente na média e baixa renda. No campo habitacional temos alguma oferta que é bastante reduzida. Temos um parque estatal, por exemplo, que é fruto dos confiscos que ocorreram imediatamente após a independência, alguns dos quais num estado de degradação bastante avançado. Temos um parque privado produto de algumas compras que foram feitas pelos inquilinos ao Estado, ou seja, um conjunto de clientes também, portanto, de proprietários, aliás, cujas casas nunca foram confiscadas pelo governo, bem assim como o setor informal, portanto, as casas com um nível baixo de condições de vida, mas que existe, não podemos esquecer de forma alguma, e existe um parque privado de construção recente. Contam-se algumas urbanizações de bairros sociais construídos pelo governo, é que o governo é que foi o promotor, mas também encontra-se condomínios privados com alguma qualidade de vida, mas com valores bastante elevados. Uma das críticas que é feita ao setor é precisamente a especulação imobiliária que existe. Os preços são extremamente elevados para o nível de rendimento das famílias angolanas. No mercado de arrendamento também há uma grande especulação, particularmente nos proprietários particulares de usados, cujos preços praticados no arrendamento estão extremamente elevados. O mercado de escritórios também tem uma grande pressão, pois que uma boa parte das residências transformaram-se em escritórios. Já vai havendo alguma oferta, alguma construção nova, mas ainda é pouco em relação às necessidades que a própria economia impõe. E os preços também aí são muito elevados e isso não concorre para que haja que outros setores, para além dos petróleos, possam ter acesso a um escritório condigno. É necessário mais construção. Para a construção é necessário terreno. Portanto, o acesso ao terreno tem que ser devidamente equacionado e a preço justo, e a preço oficial, portanto, não a preço especulativo. Os materiais de construção não pode continuar a ser importados, simplesmente importados. É necessário uma indústria de materiais de construção local que ofereça ao mercado produtos a um preço que permita que o produto final não seja tão caro. As taxas de juro praticadas pelos bancos são bastante elevadas. Também concorrem para que o produto final tenha uma estrutura de custo extremamente elevada. Portanto, há todo um conjunto de fatores que têm que ser devidamente equacionados, porque uma vez resolvida a questão da oferta e a procura, possamos então sonhar. Angola vai realizar o seu primeiro salão imobiliário de 6 a 9 de maio nas instalações da Feira Internacional de Luanda. Durante o certame está prevista a assinatura do protocolo fundador da CIMLOP, a Confederação do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa, que além da APIMA tem como principais impulsionadores as associações representativas dos profissionais e empresas da mediação imobiliária de Portugal, APMIP, e do Brasil.